Então, vamos lá, 800B. Deixa eu carregar aqui o Note. Então, começar, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela do exercício que eu mandei para vocês de revisão em PDF, tá? Vamos lá. Se alguém, em algum momento, alguém tiver alguma dúvida, tá? É só falar comigo. Engraçado, por que que eu não estou aparecendo para vocês? Ah, agora estou. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma coisa errada, alguma questão, coloca no chat ou pode abrir o microfone, que é até melhor, tá? Por favor. Então, vamos lá. A primeira, explique que são materiais condutores e isolantes de energia, citando um exemplo para cada um. Condutores são aqueles materiais que permitem a passagem de elétrons, a passagem de corrente elétrica. E o isolante é aquele que não permite a passagem de elétrons, né? Não permite a passagem da corrente elétrica. Então, os materiais condutores, como por exemplo o cobre, são materiais que permitem a passagem de corrente elétrica entre os corpos. E o isolante é aquele que bloqueia, não permite que a corrente elétrica passe de um corpo para outro, como por exemplo a borracha. A segunda, quando um corpo está carregado eletricamente, falamos que esse corpo está eletrizado. Essa eletrização pode ser positiva, negativa ou corpo neutro. Em que momento cada corpo está, né, nessa situação? Então vamos lá. O corpo está positivo quando ele tem mais prótons do que elétrons, ou seja, ele perdeu elétrons. Então ele está com bastante prótons. O corpo está negativo quando ele recebeu elétrons, então ele passa a ter mais elétrons do que prótons. E neutro, quando ele tem a mesma carga, a mesma quantidade, tanto de prótons quanto de elétrons, tá? Lembrando, gente, que... Bom dia, Gustavo. Lembrando que, deixa eu te dar a presença aqui, que somente os elétrons se movem, né? Porque prótons e nêutrons estão presos dentro do núcleo do átomo. Terceira, explique cada uma das formas de eletrização dos corpos citadas abaixo. Faltou aqui uma vírgula, né? Citadas abaixo. Então, por atrito. A eletrização por atrito é quando dois corpos, né? Eles sofrem um contato, eles se esfregam e aí os elétrons de um passam para o outro, tá? Ou seja, quem tem elétron sobrando passa para aquele outro que não tem. E aí você, então, o corpo que perde elétrons fica com muito prótons, ele fica carregado positivamente. E o que ganhou elétrons, que não tinha ou estava neutro, passa a ter mais elétrons, fica carregado negativamente, tá? Então, eletrização por atrito é quando um corpo passa carga elétrica para o outro através do contato, tá? Aqui, no caso, contato que eu digo por fricção, tá bom? B, eletrização por contato. Eu escrevi faltou o T de contato, tá? Eletrização por contato. É a eletrização quando um corpo, ele se aproxima do outro, né? E aí, o que que acontece? Esse outro corpo é neutro, né? Ele está neutro, ele tem a mesma quantidade de cargas elétricas positivas e negativas, e esse corpo chega perto dele, é o contato. E aí, o que que ele faz? Como esse aqui está neutro, ele joga elétrons para esse, tá? Então, eles acabam ficando, né, com as cargas iguais, parecidas. Por quê? O contato é quando um corpo chega perto do outro, e aí, esse que chegou perto do neutro passa suas cargas para ele, tá? Por indução. A eletrização por indução, ela para ocorrer, ela tem que ter 3 elementos. Um indutor, um induzido e o terra. Então, a eletrização por indução, um corpo carregado eletricamente, chega perto, que é o indutor, chega perto de um neutro, que é o induzido, e ele se aproxima. Ele não precisa encostar, ele só aproxima. Quando ele aproxima, ocorre a polarização.
A carga que é igual repele, a carga que é diferente é atraída. E aí, essa carga que polarizou, que está sendo repelida para o outro polo, ela então desce, é descarregada pelo terra. E aí você passa a ter dois corpos com cargas elétricas diferentes, tá? Vou tentar achar para vocês aqui, ó, para mostrar para vocês o resumo. Deixa eu ver aqui. Cadê? O resumo, resumo aqui. Eu mandei para vocês um resumo de eletricidade, tá aqui. Tá? Gente, olha só. Eu não sei se eu estou compartilhando, deixa eu ver aqui com vocês. Se essa minha tela, essa tela que eu abri agora, com o resumo, conseguiu compartilhar para vocês? Tá? Então tá, Duda, obrigada. Então, olha só, tá? A figura mostra bem isso. Atrito, né? Você esfrega um corpo no outro e aí acontece a passagem, né, de elétrons de um corpo para outro. E aqui foi o que eu falei para vocês no vermelhinho. Quem recebeu elétrons vai ficar carregado negativamente, a seda passou a ficar carregada negativamente, porque o elétrons é quem se move, se desloca, passou para ela, e o vidro que perdeu elétrons ficou com mais carga positiva, ficou carregado positivamente, porque ficou com prótons. Aqui, ó, o contato, tá? Eu tenho um corpo neutro e eu tenho um corpo carregado, eletrizado, com cargas positivas. Isso poderia acontecer, gente, tanto com positiva quanto no negativo, tá? Durante o contato, o nome já diz, contato, atrito, esfrega, contato, encosta. Houve o que aqui, durante esse contato? Houve uma polarização, né? Então, aqui, ó, o corpo B que estava neutro, com o mesmo número de cargas elétricas negativa e positiva, quando ele encosta, tá, no corpo que estava carregado, ou seja, se ele estava carregado positivo, ele tinha pouco elétron, os elétrons, então, desse neutro que tinha a mesma carga, passa para o outro até eles se equilibrarem. Depois do contato, eles separaram, você passa a ter dois corpos carregados igual, com a mesma carga, tá? No contato, você tem os corpos se encostando, né? Aquela carga elétrica que um tem mais do que o outro passa para esse, acontece um equilíbrio e as cargas ficam iguais, tá? E aqui o indução, como eu falei para vocês, um corpo carregado eletricamente, um corpo neutro, a mesma quantidade de carga. Então, quando o corpo carregado, o indutor, se aproxima do neutro, que é o induzido, ocorre a polarização. A carga diferente, que aqui é negativa, se atrai, vai para perto, e a carga igual, ela se repele, vai para o lado oposto. Ligamos a um neutro, ligamos a um terra, tem que ter o terra. O terra descarrega essa carga que foi polarizada. E aí, então, você passa a ter dois corpos carregados de forma contrária. O que vocês percebam? Contato, eles ficam com cargas iguais, eles se carregam da mesma maneira, tá? Porque o que sobra em uma passa para o outro. E, por indução, você passa a ter dois corpos carregados com cargas opostas, tá bom? Cadê meu outro? Tá aqui. Então, vamos lá, voltando aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Tá. Alguma dúvida só vocês falarem, tá, gente? Então, vamos lá. Número 4. Qual a razão de somente os elétrons se deslocarem em uma corrente elétrica? Porque prótons e nêutrons estão presos no átomo do núcleo. Os elétrons não, eles estão soltos em muito movimento, tá?
5. Quando ocorre uma sobrecarga na rede elétrica ou um curto-circuito, os fusíveis se queimam e os disjuntores desarmam. A importância disso. Primeira coisa, gente, o que vem a ser essa sobrecarga num circuito elétrico, né? Que é um curto-circuito. Aquele circuito, aquele condutor, ele está programado para aguentar uma carga X. A eletricidade, nós vimos que ela pode ser, quando ela tem muita energia, convertida em térmica. A energia, ela produz calor, tanto que nós somos seres que temos a nossa temperatura, né? Meu corpo produz energia e tem uma temperatura. Se eu estou doente, ele trabalha mais, a temperatura aumenta para tentar corrigir algum problema. Então, a energia, ela produz calor. Quando os elétrons estão em movimento, esse movimento produz calor. Esse movimento no condutor está produzindo calor. Se esse movimento é grande, maior do que esse condutor pode aguentar, esses elétrons estão se deslocando demais, aquecem aquele fio e essa corrente não dá conta e eles começam a pular, a sair dali, a tensão é muito alta. Aquele fio se aquece, né? Ele se rompe e você tem a liberação de elétrons. Isso é um curto-circuito. O que então o fusível faz? Quando essa corrente se torna muito grande, que ele vê que aquele condutor não vai dar conta, ele estoura, o fusível ele arrebenta e interrompe, é o que acontece nos carros, tá? E com isso você interrompe a passagem de corrente elétrica, você corta esse curto-circuito. E o disjuntor, ele desarma. Os fios estão se aquecendo, antes que eles se rompam e que vá energia para tudo quanto é lado, eles desarmam e cortam a passagem de corrente. Com isso, você evita o curto-circuito, tá? Então, a importância é essa. Qual é a importância deles queimarem ou desarmarem? Eles interrompem a corrente elétrica, o fluxo de energia, e com isso, na energia elétrica, você evita que haja um incêndio, tá? Por um aquecimento. 6. Entre as cargas elétricas, existe a lei da atração e repulsão. Cite essa lei. Cargas elétricas opostas se atraem, as cargas elétricas iguais se repelem. É a polarização. 7. Os chuveiros possuem uma peça chamada resistência, que é muito importante por conta de evitar o tal do curto-circuito, tá? Que provoca o aquecimento da água que passa por ela e sai quente do chuveiro. Se a resistência queima, a água torna-se fria. Explique como as resistências elétricas funcionam. Então, o que é uma resistência? Resistência é um corpo que consegue guardar energia, né? Ele interrompe a passagem de energia, ele faz com que essa energia fique lenta e se condense ali, né? Ela fique retida, ela fique bloqueada ali. Então, ele diminui esse fluxo de energia. Quando essa energia é grande naquela região, naquela resistência, essa energia está sendo grande, não está sendo dissipada, passada embora, ela vai aquecendo aquele material. Se não for um material próprio, esse aquecimento, por conta dessa sobrecarga nesse material, vai provocar um curto-circuito e você vai ter, né, tuft, aquela explosão, o fio aquece, pode até pegar fogo. A resistência, só um minutinho, gente, desculpa. A resistência, ela é feita de um material exatamente que consiga segurar essa energia e não ter curto-circuito, não arrebentar nem pegar fogo. Ela se aquece. No máximo que ela vai fazer é se romper, se ela estiver passando do limite dela, tá? Então, a resistência do chuveiro, ela faz o quê? Ela interrompe, diminui essa passagem de energia, né? Ela faz com que essa passagem fique ali travada e ela se aquece. Quando ela se aquece, material próprio para isso, não arrebentar nem pegar fogo nem ter curto, ela se aquece, segurou, reteve energia, se aqueceu, aquela energia acabou ficando térmica, e aí ela aquece a água que passa por ela, e aí a água do chuveiro sai quente, tá? Então, como as resistências elétricas funcionam, elas retêm, elas seguram o fluxo de energia, diminuindo essa passagem e ficando muitas vezes quentes.
Alguns aparelhos elétricos bivolts possuem um transformador, como o carregador de celular, por exemplo, que permite ligar e carregar o celular tanto em 127 volts como em 210. Explique como o transformador funciona. O transformador é como se fosse um filtro ou uma resistência, né, um capacitor. O que que ele faz? Se você tem uma carga maior do que a do aparelho, ele retém aquela energia, aquela carga, e vai passando de pouquinho, conforme a necessidade. Se você precisa de mais carga, senão o aparelho fica funcionando ali, né, bem devagar, funcionando, mas sem na potência total, ele acaba sobrecarregando e queima, ele condensa aquela energia e passa ela na sua capacidade maior, na sua voltagem, tá? Então é assim que o transformador ele funciona. Ele vai diminuir ou aumentar a voltagem daquela corrente dentro de um capacitorzinho que tem dentro dele, para poder fazer com que o aparelho funcione dentro da voltagem certa. Ou ele diminui ou ele aumenta essa corrente. Nona, qual a causa do curto-circuito nas redes elétricas? Falamos várias vezes antes, né? Uma sobrecarga de energia no condutor. Esse condutor não aguenta, é muita energia passando sobre ele, ele acaba que ele vai ter dispersão de elétrons, ele se aquece e tuft, estoura. Quando ele estoura, ele começa a liberar energia para tudo quanto é lado, tá? Décima, como funciona uma associação ou ligação em série e paralelo? Gente, em série, deixa eu ver para vocês, fazer aqui um desenho, tá? Para vocês da ligação em série, você papel? Não, tem aqui. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para vocês. Olha só. Em série, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Você tem o positivo e o negativo. Um fio único que sai do positivo e volta para o negativo para fechar esse circuito e poder passar energia. E as lâmpadazinhas. O que ocorre? A energia que sai do positivo tem que chegar no negativo e tem que correr para poder fazer com que essa energia flua e então as lâmpadas se acendam. A ligação em série, uma está ligada no mesmo fio que a outra. Ou seja, a corrente para passar da lâmpada A para C, ela tem que passar pela B. Senão, ela não consegue fechar o circuito. E aí, se você tira uma ou uma queima, tudo para, tá? Para uma funcionar, todas têm que estar funcionando, todas têm que estar ligadas. Agora, o que é a ligação em paralelo? Vou fazer aqui o outro desenho. A ligação em paralelo, todas elas estão ligadas tanto no positivo como no negativo, tá? Todas elas estão ligadas nos dois polos. Então, você tem um fio na primeira lâmpada saindo do positivo e do negativo. Aí ele segue para a segunda, positivo e negativo. Ou seja, todas estão ligadas no circuito, independentes, como na nossa casa. Por isso que, se queima uma lâmpada ou você desliga alguma coisa, o resto continua funcionando, porque elas são independentes, tá? Essa é uma diferença bem grande, elas funcionam de forma independente. Todas estão ligadas em polo negativo e positivo, enquanto que na em série, você tem somente uma ligação para o positivo e uma para o em série, uma atrás da outra para o negativo, tá? A paralela não, elas são independentes, todas têm uma ligação no positivo e negativo, tá? 11, desculpa. No processo de eletrização por indução estão presentes alguns elementos, o terra, o indutor e o induzido. Explique o que é cada um desses elementos presentes no fenômeno de eletrização. Então, vamos lá. O terra é o fio que vai levar, descarregar a energia, a carga elétrica que foi polarizada, permitindo então que aquele corpo passe
que era neutro, passe a estar carregado. O indutor é aquele que vai provocar a polarização da carga elétrica no induzido, quando se aproxima. E o induzido é aquele que é polarizado, deixa de ficar neutro e vai fazer com que a carga elétrica oposta ao indutor, que foi polarizada, seja levada embora para ele ficar, então, carregado eletricamente. Indutor provoca a carga elétrica, a eletrização do corpo, induzido é quem fica eletrizado, e o terra é quem leva embora a carga que está polarizada, tá? E 12. Em alguns casos de eletrização, ocorre a polarização de cargas elétricas. Que fenômeno ocorre com a carga elétrica durante a polarização? A carga elétrica oposta, ela simplesmente, né, ela é levada para um outro lado, para um outro polo, tá? Então, durante a polarização, a carga elétrica igual, a carga elétrica oposta é atraída e a carga elétrica igual é repelida para outro polo, tá? Então, repetindo, o que ocorre com as cargas elétricas do corpo durante a polarização? A carga elétrica oposta é atraída e a carga elétrica igual, ela é repelida para outro ponto, para outro polo do corpo. Gente, há alguma dúvida de alguma dessas questões, da 1 até a questão 20? Não. Vinícius, Gustavo e Isabela, não. Tá, ok. Então, olha só. Eu vou fechar, então, agora aqui com vocês esse vídeo. Eu estarei colocando, tá? Editando a aula com essa correção da revisão daqui a pouquinho, tá? Nós temos teste também dividido em 2 partes, como foi da outra vez a prova, no dia 26. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar, vou ficar lá no chat, tá bom? Que aí vocês façam o seguinte, olhem as questões, vejam o que eu falei, dá uma olhada, confere direitinho para ver se tem alguma dúvida na correção e qualquer coisa me chama ali no chat, tá? Vou encerrar aqui, então, a gravação. Vou parar a apresentação e vou encerrar aqui.